Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, é um prazer poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com vocês. E nesse mês de agosto nós estamos estudando o livro de Hebreus, nós estamos desfrutando, do livro de Hebreus, porque quantos ensinamentos ricos e preciosos nós podemos extrair desse precioso livro da Bíblia. E eu quero compartilhar com vocês um dos textos mais conhecidos de Hebreus, que é a Galeria dos Heróis da Fé, lá em Hebreus 11. Vamos ler os versículos 11 e 12, que diz assim: Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Amém? Sara teve seu nome aqui na Galeria dos Heróis da Fé, porque mesmo após passados os costumes da mulher, ou seja, embora já estivesse na menopausa, ela concebeu e deu à luz a um filho. Essa promessa vinha, ao longo de anos, ela vinha aguardando por essa promessa. E devido à sua esterilidade, passou, a sua vida, o seu período fértil, e ela não concebeu, e ela não deu à luz. Então, provavelmente, humanamente falando, ela já tinha considerado como impossível essa promessa de se cumprir. Mas mesmo depois, após essa impossibilidade humana, mesmo após a idade onde as mulheres já não podem mais conceber, ela ainda assim, a Bíblia fala que ela teve o poder, que ela recebeu o poder, Pela fé, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber. Então, mesmo nessa idade, ela concebeu e ela deu à luz. E há poucas semanas atrás nós falamos sobre Abraão, sobre como Deus chamou ele para sair, até aquela mensagem cujo tema No Caminho Eu Te Conto, que Deus não contou para ele os detalhes de como seria, de para onde ele iria. Deus apenas falou: sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te mostrar a terra que você vai. E a gente foca muito em Abraão, que Abraão foi fiel, foi obediente, que Abraão confiou no Senhor e seguiu essa orientação, mas às vezes a gente se esquece que Sara também foi junto, E Sara não viu, Deus não apareceu para Sara, Deus apareceu para Abraão. E mesmo assim Sara acreditou, confiou na promessa e foi junto. Então nós vemos ao longo da vida de Sara uma vida de confiança, de fé, de fidelidade ao Senhor, de obediência, Tanto que seu nome está na Galeria dos Heróis da Fé. E quando a gente fala de Sara, geralmente as pessoas falam: Vanessa, ela concebeu sim depois de 90 anos, ela teve Isaac, ela foi mãe da nação de Israel, mas ela também teve seus vacilos, E a gente fala, ela se atropelou lá com a promessa, ficou ansiosa e deu sua serva Agar. Tanto que nasceu Ismael, e quando o anjo veio falar na porta da tenda quando o anjo veio falar com Abraão, ela estava na porta da tenda ouvindo e ela riu, em sinal de descrença, de zombaria, Como que eu vou dar à luz, Não dei até agora, como que eu vou dar agora que eu já tenho 90 anos? E a gente às vezes frisa, a gente às vezes pega muito desses erros que ela cometeu, Mas mesmo ela tendo cometido erros ao longo da sua caminhada, o seu nome está na Galeria dos Heróis da Fé. A fé dela se sobressaiu, se sobrepôs aos erros que ela cometeu. E aonde eu quero chegar com essa história toda, o que eu quero trazer para você, para nossa meditação hoje, é que muitas vezes nós ressaltamos muito os erros que as pessoas têm, os defeitos que as pessoas têm, e isso atrapalha todos os níveis de relacionamento que nós temos. Às vezes, como esposa, nós só focamos nos defeitos do nosso marido, A gente só vê o que ele tem de ruim, o que ele faz que a gente não gosta, que nos incomoda, e a gente não vê todas as outras qualidades, tudo que ele tem de bom, e isso acaba gerando muito atrito, muito problema no relacionamento, porque a gente fica focado só nos problemas, só nos defeitos,
defeitos. Às vezes, como mães, a gente tem essa intolerância, né? Ah, meu filho é assim, meu filho é assado, ele faz isso, ele faz aquilo, e a gente acaba ressaltando só os defeitos que aquela pessoa tem e a gente não foca na qualidade, né? A gente fica fechado para as qualidades e só observa o defeito, só observa o que a pessoa fez de errado, e a gente vê que Deus não nos olha dessa forma. Quantos heróis da fé aqui nessa galeria cometeram erros ao longo da sua vida, né? São humanos, né? Nós humanos erramos, mas Deus, ele ressalta as nossas qualidades, ele olha, né, com o seu olhar de misericórdia, de bondade, de amor sem fim, ele olha para aquilo que a gente fez de bom, ele sabe ressaltar as nossas qualidades, e às vezes nos nossos relacionamentos nós só ressaltamos os defeitos. Alguém que a gente conhece, algum amigo, a gente só vê o defeito, a gente só vê a parte ruim da pessoa, aquilo que a pessoa fez de errado, e às vezes acabamos condenando a pessoa por aquilo. Ou às vezes acontece o contrário também. Nós cometemos erros na nossa vida e por esse motivo, às vezes as pessoas só nos tratam como se aquele erro nos definisse, como se aquele erro mostrasse quem nós somos, né? E isso gera culpa pra gente, e isso traz tristeza, né? Nós nos sentimos às vezes indignos, nós nos sentimos às vezes culpados pro resto da vida, ou imerecidos, né, de chegar até o Senhor. Eu não mereço me chegar até o Senhor, ou eu não mereço ter meu lar restaurado porque eu errei, porque eu cometi alguns erros. Mas eu quero dizer que o seu erro não te define. Se você se arrepender, né, se você voltar para o Senhor, o seu coração voltar para Ele com um arrependimento verdadeiro, genuíno, o Senhor te perdoa com graça, com a misericórdia dele, né? O único que pode te condenar, porque é o único sem pecado, ele escolhe nos perdoar. Esse é o poder da graça. O único que pode atirar a pedra, ele escolhe nos perdoar. Então, se você cometeu algum erro na sua vida, esse erro não vai te definir para o resto da vida. Você não precisa carregar essa culpa para o resto da vida. Você pode sim se arrepender e retomar a sua caminhada. Esse erro não precisa definir toda a sua história daqui para frente, toda a sua carreira, toda a sua caminhada. Você não precisa ficar preso a esse erro. Você pode se arrepender, você pode retornar. E às vezes as pessoas até vão te acusar, às vezes as pessoas até vão apontar, como foi com Sara, né? Até hoje as pessoas apontam os seus erros e realmente os erros marcaram, né? Ela sofreu as consequências desses erros. Por exemplo, depois Ismael, né? Agar e Ismael vieram causar incômodo para ela, houve problemas ali na família dela, ela precisou lidar com as consequências desse erro que ela cometeu, pela sua ansiedade, né? Ela quis adiantar os processos, ela quis adiantar a promessa de Deus e ela errou. E ela vacilou, como nós humanos vacilamos e erramos ao longo do nosso caminho. E ela precisou lidar com essas consequências. Às vezes na nossa vida, os nossos erros, nós vamos precisar lidar com as consequências. Eles vão gerar consequências pra gente, né? Mas isso não pode nos impedir de continuar caminhando. Isso não pode gerar uma culpa que nos paralise, que nos impeça de continuar vivendo e experimentando a graça do Senhor. Então, o que eu tenho para dizer para você é isso. Não foque apenas nos erros das pessoas, não foque apenas nos defeitos. Peça ao Senhor para ver além, para enxergar as qualidades, porque isso vai melhorar os nossos relacionamentos. E se você está sendo vítima disso, né? Se tem alguém que constantemente joga na sua cara erros que você cometeu, pecados que você cometeu, lance diante do Senhor, se arrependa, se perdoe, não fique se culpando, né? Peça perdão ao Senhor e retome a sua caminhada. Os seus erros não são o final da sua caminhada, né? Eles não podem definir quem você é. Se você se arrepender, se você mudar ali de trajeto, o Senhor tem coisas novas para fazer na sua vida. E Sara, apesar dos atropelos que ela teve ao longo da sua caminhada, ela experimentou a promessa de Deus, né? Ela concebeu, ela deu à luz a Isaac, ela amamentou Isaac, ela cuidou, né? Ela teve nos seus braços o filho da promessa. E na nossa vida também é assim, ao longo da nossa vida nós vamos cometendo erros. É claro que a gente precisa pedir graça e misericórdia ao Senhor para a gente cometer os menores possíveis,
né? Viver em obediência para a gente realmente não se atropelar na nossa caminhada. Mas caso ao longo do nosso caminho a gente erre, a gente não precisa se paralisar por causa disso. Tem como a gente retomar o nosso trajeto através da graça e da misericórdia do Senhor na nossa vida. Amém? Na terça-feira nós estaremos estudando mais profundo sobre a vida de Sara. Então eu quero te convidar para estar conosco na nossa reunião feminina. Nós vamos fazer um estudo toda segunda terça-feira do mês. Nós estudamos a vida de uma mulher da Bíblia e nesse mês nós estaremos estudando, nos aprofundando na história de Sara. Então você, mulher, é nossa convidada a estar conosco aqui no Templo Sede. Terça-feira às 19h30 será um prazer tê-la conosco. Amém? Que o Espírito Santo continue falando no seu coração, abençoando o seu final de semana e te enchendo da graça e da misericórdia dele.